Paris é o sonho de muita gente, mas a verdade é que se você não souber de algumas coisas antes de ir, essa viagem pode virar um pesadelo caro. E a gente quase caiu em algumas ciladas. Gastamos o que não precisávamos em alguns momentos. Mas também descobriu dicas que salvaram a nossa viagem literalmente. Fique até o final, porque neste vídeo vamos mostrar para vocês detalhes que vai fazer você economizar muito dinheiro. E no primeiro tópico, não subestime o tamanho de Paris. No mapa parece tudo perto, mas eu vou falar a verdade, gente. A gente andou muito. Horrores mesmo. Teve dia que a gente andou mais de 10 km. Então já vai preparando aí, ó, uma roupa confortável, um calçado confortável. Gente, tênis confortável é primordial. Por quê? Como a gente anda muito lá em Paris, né? Então, você precisa estar com alguma coisa confortável. Gente, no dia que a gente estava lá, isso é um... Posso falar a verdade, os nossos amigos aí estão de prova. Exatamente. E, gente, eu dei uma cãibra no pé, mas eu ficava latejando assim, eu tava gritando de dor. E aí, foi com uma massagem, tomar um remedinho pra dor, porque no dia seguinte a gente ia andar muito. Ia andar bastante. Né? A gente ainda ia explorar Londres também. Então eu precisava estar preparada. Então, gente, um tênis confortável, né, um calçado bem confortável é primordial. Então pense nisso antes de ir para sua viagem e também roupas confortáveis, tá? Porque é o dia inteiro. E agora o segundo ponto, que é uma das maiores dúvidas, que é onde se hospedar em Paris. E aqui vai a real. Ficamos assustados com os valores. Gente, muito caro. Paris, em hospedagem, para 4 pessoas, a gente estava achando tudo muito caro. Porém, a gente começou a pesquisar, né, como funcionava Paris. Vários bairros, parece um caracol, gente, enumerados de 1 a 20, né, que são os arrondissements. Os bairros lá são conhecidos assim, tá? Eu não sei se eu tô pronunciando muito bem, mas é isso aí. E a gente começou a garimpar, olhar melhor, e a gente encontrou um bairro que lá é muito famoso pelo turismo, porque os turistas gostam de ficar mais lá, e por coincidência é o bairro que a gente ficou e a gente achou mais barato. Que foi Montmartre. Que é um bairro super boêmio e que também, né, tem lá a Basílica de Sacré-Cœur, tem o Moulin Rouge, que são alguns pontos turísticos bem famosos de Paris, né? E uma coisa que a gente olhou também é que Montmartre não fica tão distante, tá? Do Museu do Louvre, da Torre Eiffel, né? Coisa de 15, 20 minutinhos ali, né? E você consegue se deslocar bem rápido. Agora, você ficar fora desse caracol é muito ruim porque não tem tanta segurança e também o custo de deslocamento. O custo é bem maior, gente. Então, vale a pena você olhar isso aí, tá? Com calma, e fica essa dica pra você. E no terceiro tópico, vamos falar do transporte em Paris. E sendo bem sincero, gente, nós não utilizamos nenhum transporte público lá. A gente não andou de metrô, ônibus, enfim. O nosso meio de transporte foi Uber. Por quê? Pra gente valeu muito mais a pena, né, amor? Exato. Nós estávamos em 4 pessoas, né? E então a gente conseguiu ali chamar o Uber, que às vezes dava, por exemplo, 13 euros, e a gente dividia esse valor. Então ficava muito mais em conta o nosso ver do que ter que, né, fazer o cartãozinho da Navigo, enfim, tudo mais, pagar por aquilo ali. Então, às vezes, se você estiver sozinho, né, ou em casal, fica muito mais barato. Tá? Mas vai se preparando porque no início o transporte público de Paris é um pouco confuso. Até mesmo para você fazer o processo ali do Navigo, tem um processinho para você poder tirar o cartão e utilizar o transporte público. Então vale você pesquisar, tá? Então pesquise bastante antes de ir se você for andar de metrô, porque realmente, gente, o francês não é nada fácil. Exatamente. E confunde mesmo. Agora, uma coisa que salvou muito a nossa viagem e que é o 4º ponto é internet, gente. Você precisa de internet para se locomover, para traduzir. Se você não tiver internet, você não consegue chamar um Uber, né? Então ela é essencial durante toda a viagem. E nós utilizamos a Eral, gente. Inclusive, vamos deixar aqui na descrição o link para você poder acessar
e já programar sua viagem com a Airalo. Durante toda a nossa viagem, toda a Europa, você consegue selecionar as regiões, tá? Ou então os países, e consegue fechar ali o seu pacote e já consegue sair do Brasil e chegar lá conectado. E o link tá aqui na descrição. Agora um assunto que muita gente tem medo. Vamos falar hoje dos golpes em Paris. É o nosso quinto tópico, os pickpockets. Graças a Deus, a gente não passou por nada disso, graças a Deus. Mas a gente ouviu vários relatos, né, dos pickpockets, os famosos batedores de carteira, né, e os golpes também da pulseirinha, que acontece muito ali em Montmartre, né? Exatamente. Que era justamente o bairro que a gente estava. E essas pessoas, eles fazem esse tipo de atrocidade em conjunto, gente. Em grupo. Em grupo. Então é muito importante você ficar ligado. Se você vai com um casal ou sozinho, tem que ficar ligado com as suas coisas. Evitar celular no bolso de trás. Sempre é ideal você levar uma mochila. Ou no bolso. Ou no bolso da frente. Você ter essa atenção para você evitar esses golpes aí em Paris. Sim, principalmente ali, gente, dentro do metrô, né? A gente não vivenciou isso porque a gente não, nessa vez a gente não andou de metrô lá. Mas eles andam assim em bando, então eles começam a te pressionar ali dentro do metrô enquanto você tá distraído, o outro pega e ó, roubou. É coisa de segundo, então você precisa estar bem atento. Paris é segura, gente, mas a gente ter atenção nunca é demais. E lembrando, eles não andam desarrumados, eles estão sempre arrumados, com a postura de pessoas normais lá de Paris. É por isso que é importante você ficar ligado e ter atenção quanto aos pickpockets. Agora vamos falar da comunicação, que é o nosso sexto ponto, idioma, gente. O francês é difícil. E bota difícil nisso, gente. E eu vou falar uma coisa pra você, nem todo mundo gosta de falar inglês, tá? Principalmente as pessoas mais velhas, quando você vai abordar, elas são meio ríspidas. Algumas pessoas a gente teve alguns atendimentos, né, meio grosseiros, e a gente ficou, poxa vida, eu acho que não precisava disso, né? Mas você usar ali o tradutor, né, conversar o inglês e iniciar principalmente com um bonjour, já muda tudo. Agora presta atenção nisso aqui, porque pode doer no seu bolso. E esse é o sétimo ponto, que é restaurantes, erro que pode custar muito caro. Evite restaurantes perto de pontos turísticos. Procure andar pelo menos algumas quadras mais afastadas. Por exemplo, 3, 4, 5 quadras distantes do ponto turístico. Principalmente da Torre Eiffel, que ali é onde tem os restaurantes. Absurdos. Exatamente, os restaurantes ali têm uns preços caríssimos, tá? Então se você anda um pouco mais afastado, você já começa a achar restaurantes locais com preços de até 9 euros o prato. E vale muito a pena. E aqui vai uma das melhores dicas de viagem, que é o oitavo ponto, que é os bulhões, gente. O que é isso, amor? São os famosos restaurantes tradicionais com a comida local, gente. Exatamente. São espalhados ali por Paris, né? Então pesquise sobre isso, tá? Eu não sei se eu tô falando certo, mas são os bulhões. Vou deixar aqui escrito aqui. E pesquise sobre isso, porque, gente, a comida é local, parisense, maravilhosa, o mesmo tipo de comida que serve nos restaurantes mais caros, só que com preço muito mais em conta e são apetitosas. E o café da manhã em Paris, que é uma experiência à parte, e aqui a gente tá no nono ponto, que são as boulangeries. São as famosas padarias, porém diferenciadas. Bem melhores, né? Como a gente conhece padarias aqui, mas bem melhores. Bem melhores. E com preço, gente, muito acessível. E muita coisinha gostosa, né? Demais, gente. A gente comeu lá um pãozinho de chocolate maravilhoso. Incrível. É um pãozinho de chocolate, tá, gente? E a gente comeu um quiche também, que tava muito bom. A massa diferenciada, mais crocante. E tudo agridoce. Tudo bem agridoce, assim, bem gostoso, gente. As boulangeries. E falando de emoção e experiência, o nosso 10º ponto é a Torre Eiffel, gente. Gente, não é chegar só ali ver a Torre Eiffel, é viver a experiência. Incrível. Porque a Torre Eiffel, ela é realmente majestosa, ela é gigante, gente. Quando você chega ali, você fica assim, ó, extasiado. Porque é muito lindo. E um dos pontos mais bonitos ali pra mim, que tem melhor ângulo pra fotos,
é a partir do Trocadeiro. Você descendo as escadas ali, você encontra pontos incríveis para as fotos. Maravilhoso, gente. Uma ótima dica se você está indo para Paris, quer fazer uma foto maravilhosa da Torre Trocadeiro. Agora um ponto importante, gente, sobre a documentação. Esse é o último tópico. Requisitos para entrar na França. Gente, passaporte válido é obrigatório. Então, atente-se aí à data do seu passaporte, tá? Até se tiver seis meses para poder vencer, já renova para não ter problema. E outra coisa é que no finalzinho agora de 2026, o ETIAS vai começar a valer. Então, nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, ainda não está valendo. Mas no finalzinho do ano começa a valer. Então, se atente para a data da sua viagem, tá? Veja como proceder para tirar o ETIAS para não ter problema. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então já se inscreve aqui no canal. Porque a gente posta vídeos assim, sem enrolação. São dicas reais que vai fazer total diferença para sua viagem. E ativa o sininho para os próximos vídeos, porque vem muito conteúdo de viagem por aí. E se você quiser acompanhar os nossos bastidores em tempo real, às vezes a gente não coloca tudo aqui no YouTube. Segue a gente lá no @vamosboralá, _, que é o nosso Instagram, nosso perfil no Instagram. Lá a gente mostra tudo mais na prática, né? Os bastidores, vida real, dicas tudo ali completo. No momento, tudo completo. E comenta aqui embaixo qual dessas dicas você não fazia ideia. E se você já foi para Paris, conta aqui pra gente o que mais surpreendeu nesse vídeo. E salva esse vídeo, porque quando você for montar a sua viagem, você vai querer voltar aqui. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Vamos embora lá!